Olá, graça e paz. Que tipo de efeito ou que resultado tem tido a palavra de Deus na sua vida? No capítulo 13 de Mateus, do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar a parábola do semeador. E na parábola do semeador, nós vamos perceber que a pregação do Evangelho, ela vai ser demonstrada na vida das pessoas em 4 situações possíveis. O texto começa descrevendo que o semeador saiu a semear a palavra e que a palavra do reino, a palavra do evangelho, ela vai cair sobre 4 situações. A primeira situação é que a semente ela cai à beira do caminho. A segunda situação é que ela cai em um solo rochoso. A terceira situação, a palavra ela cai em meio aos espinhos. E a última e a quarta situação é que a semente ela cai em boa terra e frutificará. E essas são as 4 situações que explicam qual reação ou que tipo de ação que as pessoas têm diante da palavra de Deus, ou que resultado a palavra de Deus trará na vida das pessoas. E no capítulo 13, a partir do verso 18, Jesus ele passa a explicar o significado da parábola do semeador. Então eu convido você a tomar a sua Bíblia e ler comigo Mateus capítulo 13, a partir do verso 18. E o texto diz o seguinte: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Verso 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Perceba que o texto começa descrevendo que, na primeira situação, a pessoa ela não compreende. A palavra foi semeada, cai no coração de alguém, de uma pessoa, mas que ela não compreende. Ela não entende a mensagem do reino, ela não entende a mensagem do evangelho. E aquela mensagem ela é roubada, ela é tirada do seu coração. A segunda é aquela que cai em solo rochoso, um coração duro. E o que vai acontecer é que a pessoa até recebe com alegria, até, digamos, tem uma certa aceitação da palavra, porém aquilo não tem durabilidade, aquilo não vai fazer ela frutificar, não vai transformar a sua vida, não vai mudar o seu caráter, não vai trazer a frutificação que Deus quer. O que vai acontecer é que essa pessoa, enxergando a angústia, enxergando a perseguição por causa da própria palavra do Evangelho, logo ela se escandaliza. Então, ela é aquela pessoa que recebe com alegria, talvez até chorou, se emocionou quando ouviu a pregação, creu, digamos assim, de uma certa maneira, mas enxergando uma situação de tribulação, de angústia, aquela pessoa ela abandona, ela esquece, ela rejeita aquela palavra
e aquela palavra não vai chegar ao nível de que ela frutifique, de que ela tenha sua vida transformada por aquela palavra. A terceira situação é justamente aquela que cai entre os espinhos, que são as fascinações, as ocupações, os interesses, tudo aquilo que ocupa demais as pessoas, ao ponto de que elas estão sempre ligadas com outras coisas, elas estão sempre correndo atrás de outras coisas, elas têm 1000 prioridades e elas não têm prioridade para a palavra do reino. Portanto, aquela palavra, ela fica ali como sufocada por todas as coisas que aquela pessoa ela tem dado prioridade. E isso vai fazer com que essa palavra fique sufocada, essa semente fica sufocada no coração dessa pessoa, não tem espaço para que ela possa transformar a vida daquela pessoa. Ela continua no seu curso normal, cheia de tarefas, cheia de coisas, cheia de projetos pessoais, cheia de ideias pessoais, cheia de as suas próprias vontades, e de modo que a palavra de Deus não encontra naquele coração espaço para transformar, para mudar a mentalidade, para fazer a pessoa frutificar de acordo com o propósito de Deus. A quarta situação é aquela que cai em boa terra, e o que vai acontecer com essa semente ou com esse coração que recebe a palavra de Deus, descreve no verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, essa situação é aquele que ele ouve a palavra, ele compreende a mensagem do Evangelho, compreende a mensagem do reino de Deus, há uma compreensão dessa palavra, e isso levará essa pessoa a uma vida transformada, regenerada. A vontade de Deus vai prevalecer na vida dela, fazendo com que ela viva o reino de Deus. Então, essa pessoa, ela recebe a palavra do reino, a palavra do Evangelho. Essa palavra, ela frutificará no coração dessa pessoa, transformando essa vida, fazendo com que essa pessoa, ela viva, ela experimente o reino de Deus sobre a sua vida. Como você tem lidado com a palavra do reino? Como você tem lidado com a mensagem de Cristo Jesus? Essa palavra pode te orientar a repensar em que situação você se encontra, em que condição você está vivendo. Em uma dessas 4 você vai se encontrar. Mas sabemos que apenas a última situação é aquela que de fato faz a pessoa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando a vida do homem fará todo sentido dentro do reino de Deus, dentro da obra redentora de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, fique em paz e que essa palavra te ajude a você compreender melhor a vontade de Deus para a sua vida.